que está pasando en Canaán. Más de 700 misioneros voluntarios sirviendo para la misión de Dios. Es un milagro que solo la fe puede darse acá en nuestro país. Olá, queridos hermanos, soy Pastor Vanuí Torres, director de misiones de la Convención Bautista de Minas Gerais, Brasil. Me encanta ver cuántos misioneros involucrados en la obra misionaria en Venezuela. Seguimos orando por todos ustedes y muchas gracias por todo el cariño, por todo el tiempo que hemos pasado acá. Minha impressão do povo é uma impressão muito boa. Estou muito comovido, muito constrangido pela alma alegre e bondosa do povo batista venezuelano. Vou levar algo muito bom para o Brasil e para a minha igreja em particular. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me ha dado de regresar a Venezuela y participar en Canaán. Y el gozo que he sentido de ver más de 800 personas aquí en el campamento bautista de Campo de Carabobo, ver la explosión de misiones es lo que puede ser el futuro y es el futuro de la obra bautista, que no vamos a hacer 700 iglesias, sino lo doble, lo triple, porque Dios está obrando y quiero dar gracias a Dios por eso. Uma experiência grande para mim e uma organização perfeita, desde a recepção do aeroporto até aqui, acá nos eventos, trabalho realmente magnífico, tem edificado muito a minha vida. Quero agradecer a todos que me recepcionaram muito bem, pastor Carlos, que tem sido para mim um companheiro, quero agradecer de coração. Mis ilusiones. Me chamo Elmo, sou pastor missionário no Brasil. Um prazer estar com vocês aqui em Caname, participando dessa linda festa
e desse lindo mover de Deus aqui na Venezuela. Atención para esta oreja, que se la voy a adorar. Está la mentira roja, la amarilla y dorada, pero la mentiradera, esta sí que vale más. También existe la blanca y que es algo muy normal. Cada una tiene un valor, ya lo acaban de escuchar. Foi semear entre lágrimas e colher com gritos de alegria, todo ele baseado no Salmo 126. Eu quero começar embasando a minha palavra num texto, num pequeno verso que eu recebi de uma irmãzinha missionária, a missionária Brigitte. Solta lá, isso, essa aí. Ela que trabalha no estado de Delta Amacuro, o estado mais pobre da Venezuela, um estado indígena, e sem apoio nenhum da sua igreja, nem do seu pastor. Ela dirige ali uma espécie de ONG voltada para o público infantil. Ela, usada por Deus, me deu uma palavra no Salmo 40, versículo 16, que eu quero começar lendo em espanhol com você, que foi assim que ela me deu a palavra. Pelo que todos os que te buscam se llenem de alegria, que quantos desejam tua salvação digam sempre, eu, Senhor, eis grande. O que quer dizer isso? Tá fácil, dá para entender, mas vamos para a versão portuguesa. Juntos comigo, vamos. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Medita nessa palavra aí. Leia silenciosamente, introspectivamente, esse texto. Eu vejo nessa palavra duas verdades quanto ao povo batista venezuelano. Verdades que nós, como igreja brasileira, precisamos aprender também. E a primeira verdade é a seguinte: há uma alegria espiritual para os que buscam a Deus. Amém? Vamos repetir esse tema, essa parte? Há uma alegria espiritual para os que buscam a Deus. Eu fui preletor de 3 momentos. E em cada momento a sala ficava pequena para receber todos os interessados. As pessoas se acotovelavam à porta, sentavam-se ao chão sem nenhuma condição para ficar 1h30 ouvindo a palavra, com gozo espiritual, com uma alegria que contagiava qualquer pregador, qualquer preletor. Observe o que diz o texto que nós lemos agora há pouco. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. De cara, constatei, quando cheguei à Venezuela, vi que era um povo triste, cabisbaixo, angustiado, por toda a situação opressora vivenciada. Desde 1998, eles estão debaixo do regime de Chávez e seu sucessor, Nicolás Maduro. Homens que se levantaram e se autoproclamaram como os continuadores da revolução iniciada por Simão Bolívar, o libertador das Américas. Porém, na verdade, o que temos hoje é uma ditadura promovida pela força dos tanques de guerra do exército e pela mentira passada a cada dia na mídia. Lá não há mais nenhum veículo de imprensa de oposição. Quando você entra, chega na alfândega da Venezuela, do aeroporto venezuelano, está escrito lá em toda a parte frontal: aqui não se fala mal de Chávez. De cara, aqui não se fala mal de Chávez.
tentando já tolir qualquer tipo de intenção de oposição ao regime que tem massacrado aquele povo. Todos os jornais e canais de TV contrários ao regime chavista, continuado na pessoa de Maduro, foram fechados. Eu estava voltando para o Brasil quando ouvi uma notícia, já ali em Belo Horizonte, de que a principal líder oposicionista venezuelana, ela estava sendo acusada falsamente de um atentado contra o presidente, para que ela possa ter um motivo de ser presa e assim sair das páginas dos poucos jornais não oficiais que ainda restam. Por onde você anda na Venezuela, há outdoors, gravuras, escritos, impressos, fotos de Chávez com Nicolás Maduro, para mostrar que espiritualmente ele continua a governar a Venezuela, mesmo depois de morto. Há algum tempo, houve uma sessão espírita, em que supostamente Chávez se manifestou e trouxe uma mensagem para o povo venezuelano e Nicolás Maduro, que tratou de passar isso como uma prova de sua ligação de alma com o presidente falecido. Ali eu conheci Aurélio. Aurélio é um português e ficou contente quando viu um brasileiro para poder falar um pouquinho da sua língua natal. Ele já estava há 36 anos na Venezuela. Um homem que tinha 3 comércios: dono de uma loja de bicicletas, dono de um açougue e dono de uma padaria. Ele perdeu tudo, tudo lhe foi confiscado pelo governo. E depois de 36 anos trabalhando como empresário na Venezuela, ele está voltando para Portugal, aos 45 anos de idade, sem nada, para recomeçar a vida do zero, porque, segundo ele, não há mais a possibilidade de sonhar na Venezuela. Quando nós estávamos já voltando, ao meu lado foi, de Caracas para a cidade do Panamá, uma doutora da principal universidade federal venezuelana, especialista em vida marinha, e ela estava indo dar uma palestra pela Unesco numa grande universidade em Barranquilla, Colômbia. E conversando, perguntando sobre o Brasil, eu também perguntei sobre como estava a situação econômica, mesmo sabendo de algumas coisas. Você nunca sabe quem apoia o regime ou quem é contra, você tem que chegar devagar. E ela foi taxativa: o regime está opressor. Eu sou doutora, a maior especialista em vida marinha na Venezuela. Estou indo agora para a Colômbia dar um curso pela Unesco. Meu salário mensal, escute isso, você não vai acreditar, mas seu pastor não é mentiroso, $2 por mês. Uma doutora em vida marinha, a maior especialista na Venezuela, da principal universidade federal. Ela ganha $2 por mês. Quanto dá em reais $2, irmãos? Quanto dá hoje, mais ou menos? 6,70. Vamos subir um pouquinho mais? 7,40. O dólar estava 3,70, por aí, tá? Comprei a 3,85 para poder viajar. Passa a foto aí. Essa doutora Tamar, ela é a reitora do Seminário Batista Venezuelano, que atravessa uma terrível crise, como as demais instituições sociais também. Lá eles não têm mais dinheiro para dar comida aos internos. Tiveram que fazer o seguinte: dividir em 2 turnos. Um semestre, metade dos alunos fica no seminário e os outros 50% estudam online. No outro semestre, há outros que vêm como internos. Essa mulher de Deus, uma das maiores pregadoras do meio batista venezuelano, ganha $2 por mês. $2 por mês. Para bancar toda a estrutura alimentar do Seminário Batista Venezuelano, bastam $100 por mês. Quanto dá $100, irmãos? Não dá R$380. Mas eles não têm condições, porque um salário mínimo lá é o equivalente a menos de $1. Um salário mínimo lá é o equivalente a menos de $1. Quando nós estávamos andando, passou por nós o caminhão-tanque de gasolina, 35 mil litros
Escute isso, por favor. Não estou brincando no que eu vou falar para você. E o pastor Carlos disse o seguinte: aquele caminhão-tanque que você está vendo passar por nós agora, de 35 mil litros de gasolina, ele vale menos que 1 litro de leite. Consegue entender? Eu tive vontade de pegar aquele caminhão e trazer para o Brasil. Aquele caminhão-tanque de 35 mil litros valia menos que 1 litro de leite. E nós constatamos a surpresa quando no primeiro lugar que nós paramos para comer alguma coisa, uma espécie de lanchonete, padaria, restaurante improvisado, tínhamos 2 litros de leite no freezer. E o pastor, coordenador de missões, viu e falou: leite, leite, leite! Mas não tinha dinheiro para comprar. Aí nós: não, pastor, nós vamos comprar o leite para o irmão. Só tinha 2 litros disponíveis. E nós compramos. Só que o leite estava azedo, irmãos. Ei, você acha que eles jogaram fora o leite azedo? Nós jogamos, não jogamos? Nós jogamos o leite azedo. Eles tomaram o leite azedo. E o que não tomaram, fizeram doce de leite com ele. Essa é a situação real do povo venezuelano. E nós nos demos mal por causa dessa confusão monetária. $1 é igual a 2.500.000 bolívares, a moeda nacional. Achávamos que estávamos com tudo. Fomos para um restaurante e pedimos o melhor jantar que poderíamos ter. Eu comi um peixe maravilhoso e a conta deu 40 milhões de bolívares. 40 milhões de bolívares. Nunca paguei uma conta tão alta. Passamos para dólar. Dava $16. Para 4 pastores, $4 por pastor. 4 vezes 4, 16. No máximo iríamos pagar R$16 naquela baita refeição. E o pastor secretário de missões nos deixou um cartão dele, para que a gente pudesse fazer o câmbio com a moeda local, porque não dá para você andar com dinheiro. Para você poder pegar, por exemplo, um táxi, tem que andar com um malote de dinheiro, não tem como, é muita nota, e não tem nota disponível lá. Vamos pagar no cartão do pastor. Não passou o cartão do pastor, foi reprovado o cartão do pastor venezuelano. O pastor Vanuí falou: não há problema, meu cartão internacional está aqui. Eu creio que teremos um ágio de uns 10 a 20% devido à questão do câmbio. Ok, passou o cartão, beleza, passou de cara. Pagamos a conta, o que for de acréscimo, a gente adiciona. Por quê? Poxa, $4 para cada um, vamos supor que entre o dobro. Vai estar mole de pagar essa conta. E, meus irmãos, no outro dia o pastor Vanuí ficou com a pulga atrás da orelha, entrou na internet e pegou o extrato do uso do cartão. A conta deu R$1.600. Um jantar gostoso, mas simplório, porque lá não tem comida sofisticada. R$1.600. Chegamos a murchar, irmãos. Chegamos a murchar. O pastor coordenador de missões chorou. Ele chorou. Ele falou: meus irmãos, isso aqui paga todo o meu evento. Todo o meu evento é pago por esse dinheiro que vocês gastaram no jantar. Oh, consciência pesada. Chegamos para a gerente do hotel e tentamos ver com ela um meio de estornar a compra, pagar em bolívar. Ela: não façam isso, pelo amor de Deus. Se vocês fizerem isso, eu perderei meu emprego. Porque uma venda desse tipo que nós fizemos a vocês não se faz nunca aqui. É brincadeira um negócio desse. Ela nos disse que ela ganha por mês 4 milhões de bolívares. Sabe quanto custa uma pasta de dente? 5 milhões de bolívares. O que um venezuelano comum ganha, não paga um tubo de pasta de dente. Então você que geralmente usa sua pasta de dente, e quando vê que ela está só no rabinho, já joga fora, vai até o talo agora, meu irmão. Usa até o talo e se lembre que há pessoas que não têm acesso à pasta de dente, como o povo da Venezuela. Café da manhã. Estávamos no hotel 3 estrelas, hotel lindo, mas não tem comida. Esperávamos o café da manhã suculento, fabuloso, maravilhoso. Tínhamos o seguinte: uma espécie de ovo mexido,
onde duas atendentes do outro lado colocavam 2 colheres no seu prato, a coisa era regrada e contada. Tínhamos lá a banana frita, que elas chamam de tahara, e 2 bananas para cada um, e o pão venezuelano, que é uma espécie de panqueca feita com milho, chamada arepa, uma para cada um. Feijão, arroz no café da manhã e carne desfiada, onde ela pegava na mão 1, 2 para você. Não se pode desperdiçar comida na Venezuela, mesmo no melhor estabelecimento que você puder entrar. Passa aí. Essa espécie de carro de boi, apinhado de gente, é o ônibus venezuelano. Isso aí que você está vendo, ó. Apinhado de gente. É o ônibus venezuelano. Tá rindo por quê, irmã Marli? Tá rindo por quê? Foi? Tá certo. É porque tem uma piadinha com o significado do ônibus que não me é permitido falar em público aqui, irmãos, por favor. Por tudo isso que você viu, por tudo isso que você escutou agora de mim, o povo venezuelano não tem alegria. É uma gente sofrida, desconfiada, sempre achando que alguém vai lhe tomar o pouco que eles têm. Porém, se liga aqui em mim, que contraste ao conhecer o povo de Jesus. Que diferença. Que discrepância ao conhecer a igreja de Jesus. Naquela gente que ganhava mal, naquela gente também sofrida e massacrada pelo regime opressor de Maduro, nós conseguíamos ver um sorriso contagiante em cada rosto. Uma alegria que nós, como igreja brasileira, abastada e farta, precisamos recuperar. Porque pedrinhas pequenas, nós percebemos isso no nosso dia a dia. Pequenas dificuldades têm tirado a alegria do povo que se chama de Deus nesse país. Por muito pouco nós murmuramos, reclamamos, nos levantamos contra Deus e contra as pessoas que nos rodeiam. Estamos permitindo que a nossa alegria espiritual seja abafada por coisas corriqueiras, por coisas fúteis. Por nada, nós vemos crentes emburrados, desanimados, reclamões, murmuradores. Igreja Batista Memorial, nós somos muito ricos, nós somos abençoados. Aprendamos a ser gratos a Deus pelo alimento, pelo carro que você dirige, pela casa que você mora, pela família que você tem, pela liberdade de culto, pelo emprego. A gratidão deve prevalecer em nossos corações, porque é isso que está escrito na palavra. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. A alegria do Senhor é a nossa força, e nós não podemos abrir mão dela, porque há muitos irmãos que não têm nada que nós temos e conseguem apresentar um sorriso cativante em seus rostos. Uma segunda questão. Há uma confiança total na soberania de Deus. Há uma confiança total na soberania de Deus por parte daquele povo. Fechando a parte do verso, diz assim, ó: digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Aquele povo enxerga toda a situação de caos político e econômico como uma oportunidade que Deus tem usado para avivar a sua igreja. Eles compreendem que estão passando por um momento de despertamento espiritual a partir da escassez vivenciada. A igreja venezuelana tem anunciado Cristo como Senhor, mesmo enfrentando uma situação que não é de seu agrado. Eles têm contemplado a mão de Deus em meio a toda a adversidade e instabilidade vivenciada. Solta a foto aí. Ok. Esse aí, para quem eu dei a minha camisa da seleção brasileira oficial, me pediram a do Flamengo. A do Flamengo eu não dei não, irmãos. Meu coração ficou duro para dar do Flamengo. Mas a do Brasil eu dei. A do Brasil eu dei. A do Flamengo não.
Teve um lá, eu falei, não, meu irmão, é presente, posso dar não. Esse é o general Salcedo. Escute. Esse é o general Salcedo. Ele é o líder, comandante das comemorações da independência venezuelana. Amanhã, escute isso, nós teremos 8.000 soldados em Carabobo, comemorando a batalha pela independência da Venezuela, num local onde houve o maior número de mortes pela liberdade daquele país. E o que aconteceu? Olha o que é crer num Deus que é soberano. Escute. 15 dias antes da conferência, o pastor Carlos Rodrigues, secretário de missões da Venezuela, batista venezuelano, recebeu um comunicado do exército dizendo que eles tomariam o seminário. O seminário, irmãos, é uma grande área. E na Venezuela não existe área hoje grande, solta, tudo é do governo. E eles não tomaram ainda o seminário por um respeito à Igreja Batista, mas estão já tentando viabilizar um meio de tomá-lo para si. É uma área que no Brasil não tem igual, nenhum acampamento batista no Brasil existe como aquele que existe lá. E eles mandaram um comunicado de que iriam enviar 8.000 soldados no período do Congresso Batista. O pastor, depois de muita negociação, conseguiu fazer com que eles ficassem numa área afastada e não tomassem o principal galpão, que era o auditório, e as dependências dos missionários, cerca de 500 leitos. Ok. Mas disseram que iriam dificultar a entrada das pessoas. E todos ficaram preocupados e oraram para que Deus pudesse mover aqueles militares de qualquer ação contrária ao povo que fosse participar do Congresso. Meus irmãos, logo de cara nos foi apresentado o general Salcedo. Percebi que ele estava aberto. E com o intérprete, disse para ele que queria dar a ele um pequeno regalo, um presente. Uma camisa da seleção. Isso quebrou o homem. Vou abrir um parêntese aqui. Você que está torcendo contra o Brasil, você que está torcendo contra Neymar, não faz isso não, querido. Não faz isso não. Não estou pregando aqui um patriotismo ou um nacionalismo irracional, não é isso. Estou dizendo para você que o futebol é hoje o meio de entrada do Evangelho nos países mais distantes desse mundo, nos países mais fechados para o cristianismo. É pelo futebol que a palavra tem entrado. E eles pensam que todo brasileiro sabe jogar bola. E eles idolatram o Brasil. Fizeram futebol lá e me chamaram. Coitado de mim. Aleguei uma contusão para não jogar. E não joguei porque eu não queria envergonhar o Brasil. Eles mudariam, a partir da minha performance, a concepção que eles têm do Brasil em relação ao futebol. Mudariam totalmente. Então, fiquei na minha e me segurei. Mas, querido, eu vou te falar uma coisa séria. Temos que orar pelo Brasil, pela seleção, sim. Não é exagero, porque Deus tem usado o futebol. E foi uma camisa da seleção que quebrantou esse homem. Até me chamar para andar no tanque com ele, ele me chamou depois. Só que se eu fizesse isso, e não me faltou vontade para conhecer como é que é um tanque de guerra por dentro, eu estaria homologando o sistema opressor venezuelano junto aos batistas que têm ojeriza a Maduro. E depois desse dia, 4.000 novos testamentos foram distribuídos aos militares ali presentes. 4.000 novos testamentos pelos pastores e missionários no evento foram distribuídos com a autorização desse general, o comandante-chefe das comemorações da independência venezuelana. Vamos lá, solta aí. Eu conversava com meu intérprete, pastor Euribes, que trabalha nas Ilhas Margaridas, o Caribe venezuelano, um dos lugares mais lindos do mundo. E ele dizia que antes da crise econômica e política, a igreja venezuelana era uma igreja fria.
uma igreja imobilizada, uma igreja estagnada, uma igreja egocêntrica. Mas hoje, ela reaprendeu o valor do que é compartilhar. Ela reaprendeu a dividir. Ela entendeu que o amor deve ser a mola mestra, o principal elemento a impulsionar a sua ação missionária. Lá na Venezuela não se apenas prega a palavra de boca, lá se vivencia a missão integral. Eles entendem que não há a menor possibilidade de se falar de Jesus sem primeiro dar um pedaço de pão, tirar do que você não tem nem para si, para dar a alguém e provar que a sua mensagem é uma mensagem verdadeira de amor. No centro de missões, vemos uma coisa que não existe nem aqui no Brasil. O missionário é ensinado a cultivar a terra, a tratar da terra, tornando-a capaz de produzir em larga escala. O missionário é ensinado a tirar a própria água para beber. O missionário é ensinado a cultivar as galinhas, as cabras, a fazer uma criação de peixes, porque a visão de missões na Venezuela é uma visão autossustentável, é missão integral para quem trabalha e para aqueles que também serão atingidos pelo trabalho missionário. Então não há evangelização fora da missão integral na Venezuela. E pastor Euribes, ele diz que a perseguição enfrentada hoje pela igreja foi uma bênção de Deus, por maior que sejam as dificuldades, porque a igreja tem, nesse tempo de carestia, reaprendido a ser igreja. E eu fico pensando, irmãos, que nós estamos em tempos extremamente férteis ainda para o plantio da palavra, para a semeadura do evangelho. E porque há tantas portas abertas, nós temos nos acomodado. Mas deixe-me dizer algo para você, e aqui não vai nenhuma revelação apocalíptica. Estão vindo tempos atrozes, estão chegando tempos difíceis. Nós não olhamos para frente e conseguimos enxergar algum tipo de horizonte político favorável. A situação está feia, irmãos. Na economia nacional, com esse governo mentiroso que está aí. Quem são os candidatos possíveis? Bolsonaro. Meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aquele homem é um homem louco. Não vote em Bolsonaro. Aí você tem a outra opção. Qual é a outra opção? Dia 26, me corrijam se eu estiver errado, vai haver um julgamento acerca de um habeas corpus para a soltura de Lula. E se ele for solto, poderá ser candidato. Que perspectiva medonha, sombria, terrível nós estamos tendo à nossa frente, irmãos. Não há candidatos hoje. Não há pessoas em quem possamos confiar. Não há ninguém que seja capaz de receber o seu voto. Eu confesso para os irmãos que eu particularmente estou sem perspectiva alguma. E aquela história de votar em qualquer um porque é o menos pior, é isso que tem afundado o nosso país. Esse é o quadro na Venezuela. Os líderes oposicionistas que se levantaram agora nas últimas eleições, todos mentirosos, todos fraudulentos, apenas para inglês ver a sua política de propaganda. E o Brasil está diante de um quadro não promissor, pelo contrário, desalentador para os próximos anos. Que Deus tenha misericórdia de nossa nação, que Ele nos poupe de uma tragédia política como a da Venezuela ou algo semelhante, porque, irmãos, precisamos sair da acomodação em que nos encontramos. E o que Deus terá que fazer para que acordemos como igreja e saiamos da nossa zona de conforto em que nós nos encontramos? O que Deus terá que fazer é para a gente pensar e refletir sobre isso. Mas como eu dizia, a igreja vê hoje a crise nacional como um tempo de oportunidades. Eu perguntei ao pastor Carlos Rodrigues, o secretário de missões venezuelano, sobre os principais problemas enfrentados pelos batistas venezuelanos. E ele foi bem claro: nosso problema hoje é um só, financeiro. Queremos investir mais do que temos investido, mas não temos dinheiro. E eu insisti com ele: mas pastor,
e a questão doutrinária? Como a Igreja Batista lida com o movimento neopentecostal hoje? E a questão moral? O pecado dos pastores, o pecado dos membros da igreja, como a igreja lida com isso? Ele olhou para mim assim, como quem não entendia muito bem o que eu estava perguntando. Ele riu e falou: nós não temos esse problema aqui. Não existem questões doutrinárias a serem resolvidas. Não temos questões morais graves a serem tratadas. Nosso problema é só financeiro. Sabe por quê? Porque o nosso povo está focado na missão. A igreja do Senhor está unida. Não há tempo para disputas de egos. Só para vocês terem uma ideia, o presidente da Convenção Batista Venezuelana estava lá no evento, de quinta a domingo. Ele não foi sequer citado. O nome dele não foi sequer falado. Ele não foi chamado para fazer uma única oração. E às vezes nós, em nossa pequenez, nos poucos cargos que ocupamos, julgamos-nos maiores, mais relevantes e queremos holofotes, queremos destaque. Eu perguntei ao pastor, secretário de missões: pastor Carlos, por que o senhor não chamou o doutor Ouribes? E ele disse: ele não quis. Ele não quis. Porque ele entende que nesse evento os missionários são os mais importantes. E eles é que devem estar em destaque. Essa simplicidade de alma, essa humildade é o que nós precisamos. Segundo o pastor, eles não têm tempo para se envolver em questões de infantilidade doutrinária, nem tempo para se envolver com alguma crise moral, porque estão tão focados trabalhando, que não lhes sobra tempo para perder com nenhum tipo de minúcia ou detalhe insignificante. E, irmãos, eu fiquei pensando acerca de como é necessária uma mudança de postura por parte da igreja brasileira, por parte de nossa igreja. Quantas pessoas criando problemas na igreja local, por lhes faltar um propósito de vida cristã, um alvo, uma meta na sua vida com Deus. Gente que não produz, gente que não ganha uma única alma para o reino, mas que combate de modo ferrenho o pouco que é feito em prol do Senhor. Quando não investimos o nosso tempo naquilo que é necessário, o diabo vem e toma o tempo que nós temos. Observe bem mais um exemplo de como a igreja venezuelana não perde oportunidades, mas confia na soberania divina. O vice-presidente da Venezuela é muçulmano. A Venezuela é hoje um dos países das Américas onde aumenta cada dia o número de pessoas convertidas ao islamismo. Ela tem hoje a maior quantidade de mesquitas muçulmanas em seu território, pelo incentivo dado pelo vice-presidente. E apesar de toda a crise financeira que a convenção enfrenta, eles estão investindo pesado na formação de missionários para as áreas dominadas pelo islamismo. Solta aí. Esse é pastor Carlos Garcia, a imagem ficou um pouco escura, homem de Deus, ganha $1 por mês. Olha aqui para mim, $1 por mês. E o chamado dele é para ir ao Líbano, começar uma igreja entre os muçulmanos. E olha como é que Deus trabalha, irmãos. Ele está indo para o Líbano, convidado por um líder de uma mesquita, que se tornou amigo dele na Venezuela, e foi obrigado a ir embora por causa da crise econômica. Ele está indo convidado por um líder muçulmano, a fim de começar uma igreja batista entre a população árabe no Líbano. Você consegue entender um negócio desse? Deus é soberano, é Ele que age e trabalha, e faz o que Ele quer fazer. Nós colocamos obstáculos, nós colocamos impedimentos, mas o Senhor quebra tudo e permite que as coisas aconteçam. No primeiro sinal de dificuldades, como nós agimos como igreja brasileira? Geralmente, nós
retraímos os nossos investimentos como igreja, pensamos no que deve ser cortado, não buscamos a orientação de Deus de forma adequada e nos esquecemos que é o Senhor, o supremo gerador de recursos por parte do seu povo, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. É Deus quem sustenta o seu povo, é Deus quem sustenta a sua igreja. Lá na Venezuela, eles têm aprendido isso dia após dia, dia após dia. Apesar de toda a carência econômica, aquele povo batista está hoje enviando 3 missionários para o mundo muçulmano: Líbano, Iraque e Senegal. Líbano, Iraque e Senegal. Devemos aprender a confiar em Deus como a igreja da Venezuela. Finalizando a minha palavra, como é que nós podemos ajudar a igreja na Venezuela? Escute isso, por favor. Como podemos ajudar a igreja na Venezuela? Primeiro, orando para que aquele regime opressor caia por terra. E enquanto estiver de pé, pela permissão do Senhor, não gere uma perseguição à igreja de Jesus naquele país. Eu vou te pedir algo que eu já coloquei no meu caderninho de oração. Ore pelo povo de Deus na Venezuela. Ore pela Venezuela. Irmãos, a situação é lamentável. Eu me senti lá como que Silvio Santos. Quem quer dinheiro? $2 para um, 5 para outro, 10 para outro. Eu levei, graças aos meus patrocinadores, cerca de $700. E praticamente todo o valor foi investido, quase todo o valor foi investido em alguns irmãos que eu ajudei, cerca de 9 a 10, e no valor geral que os pastores brasileiros ajudaram para bancar o sustento do seminário por 6 meses e todo o evento realizado, nós bancamos com o apoio de vários donativos. Você que me honrou, que me abençoou, Deus usou a sua vida para atingir também aquele povo. Pode estar certo disso. Mas nós temos que orar. É a primeira maneira. Segunda maneira de abençoar aquele povo. Contribuindo. Contribuindo sim. Observe bem. Passa aí. É muito complicado. Se puder anotar, anote. Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Escute bem. Essa conta é uma conta lá de Manaus. Você não tem como entrar com dinheiro na Venezuela. Você não pode entrar, não tem como, a não ser com dólar, para chegar lá e abençoar o povo, porque existe o chamado câmbio negro. Todo mundo conhece o câmbio negro. Mas isso aí, se o governo souber, é prisão certa. E eles não têm contas que a gente possa transferir dinheiro. O governo pega tudo. Então, alguns irmãos têm contas por meio de cunhados, parentes, com dupla nacionalidade, do outro lado, no Brasil. E essa conta é uma conta da cunhada do pastor Euribes, missionário venezuelano nas Ilhas Margaridas. E existem 17 igrejas nessas ilhas. E passam por muita dificuldade, porque é um local de vida muito cara, lugar turístico, Caribe venezuelano. E é onde o custo de vida é ainda mais complexo. E por meio dessa conta, há a possibilidade de abençoarmos pelo menos 5 famílias missionárias. O que eu te peço? O que eu te peço? Quando você quiser colocar alguma contribuição nessa conta, mande para mim o comprovante. Escute, mande para mim o comprovante. Para quê? Para que eu possa entrar em contato com a pessoa e anunciar o valor do depósito que foi feito, para que o dinheiro não seja confundido como o dinheiro da pessoa, um dinheiro que tenha caído na conta. Não mande para lá nenhuma oferta sem mandar para mim o comprovante. Fez transferência? Ok. Manda para mim o comprovante, para o meu zap, liga para mim, fala comigo, para que eu possa notificar ao missionário o valor depositado, a fim de que não haja confusão no valor que foi colocado lá. Tá bom? Eu quero terminar com um vídeo. Pastor Carlos, ele vai estar fazendo um desafio a você e a mim. No momento, eu só tenho essa maneira de ajudar o povo, por essa conta aí.
Mas o pastor Carlos, secretário de missões, está com a sua filha fazendo uma conta agora no próximo mês. Ela vem ao Brasil, a Roraima, participar da Trans Roraima, para atender aos refugiados venezuelanos. E ela vai abrir uma conta no Brasil, para que de fato a gente possa ajudar de modo mais oficial o trabalho de evangelização. Esse é o pastor Carlos, o secretário de missões nacionais e mundiais da Convenção Batista Venezuelana. Pode soltar. Meus irmãos da Igreja Batista Memorial, meus irmãos batistas, eu estou aqui com o pastor Carlos. Pastor Carlos é o secretário de missões de toda a Convenção Batista Venezuelana, tanto missões nacionais quanto missões internacionais. E ele tem um apelo a fazer para vocês, batistas da Memorial e de toda a Bahia do Extremo Sul. Pastor. Estimados hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Estamos viviendo un tiempo muy importante para cada uno de nosotros. Estamos pensando que si unimos los esfuerzos juntos, podemos ver las maravillas de Dios. Así que quiero invitarte para que te unas a nuestro proyecto para plantar nuevas iglesias en Venezuela y también para apoyar a todos los misioneros que tenemos en el país. Yo pienso que con $5 podemos trabajar muy bien. De manera muy especial queremos invitarte para que te unas con nosotros en nuestro proyecto. Un abrazo desde Venezuela. Dios te bendiga grandemente. Irmãos queridos, $5 por mês. Isto daria uma média para nós de R$20 por mês. Ao longo do ano, R$240 apenas para sustentar um missionário a fim de fazer a obra batista venezuelana. Contamos com a sua sensibilidade. Que Deus abençoe a sua vida. Entendeu? Para sustentar um missionário na Venezuela, por mês, um missionário, $5. Quanto dá isso, irmãos? R$20, arredondado. R$20. R$240 no ano, você banca o salário de um missionário na Venezuela. Agora entenda, hoje eles estão ganhando $2, porque não tem como se bancar $5 lá. É o pouco dividido para muitos. Mas o salário normal de um missionário batista venezuelano, $5. Quem é que vive, irmãos, num país como o nosso, com R$20 por mês? Tenho que... Por semana. Eu vou dizer até, por dia. Quem é que vive com isso? Se Deus tocou o seu coração e a gente está em contato contínuo com o pessoal, você pode nos procurar, você tem a conta, se não pegou, eu passo para você. E olha só, uma irmã querida, antes de eu viajar, uma irmã querida, que não é dessa igreja, ela me doou 100 camisas, para ajudar o trabalho batista venezuelano. Cada camisa custa R$40. Nós temos vários modelos. E esse valor é exclusivo para o trabalho batista de missões venezuelano. Deus tem levantado muitas pessoas para ajudarem com o que pode. Mas ainda falta você. Eu creio, irmãos, que nós precisamos investir naquilo que é prioritário, naquilo que é necessário. E o que realmente importa é ganhar almas. Isto é missão integral. Abençoar em todos os sentidos a quem precisa de nossa ajuda. Quando eu estava ausente, eu fiz uma propaganda num grupo da igreja e alguém falou assim: mas nós temos aqui muitas pessoas necessitadas também. É verdade. Nós temos aqui muitas pessoas necessitadas. Mas deixe-me dizer uma coisa a você. Quando aquela mulher foi derramar aquele perfume caro aos pés de Jesus, o que Judas disse? Isso é absurdo. Esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Jesus fala uma coisa que é emblemática, simbólica. Ele fala assim: os pobres, vocês sempre os terão com vocês. Então, essa história de que eu não vou investir lá, porque aqui existem também necessidades,
Isso, irmãos, é uma conversa fiada para quem não quer se envolver com coisa alguma. Porque quem geralmente pensa assim, não investe lá, nem investe cá também. Se os nossos irmãos batistas norte-americanos tivessem pensado que ainda nos Estados Unidos tinha muita gente para ser atingida, e não mandassem missionários para cá, esta igreja não existiria. Você não faria parte dessa congregação, e nem de nenhuma. Mas porque pessoas foram além das fronteiras, nós estamos aqui hoje. Porque os pobres ao nosso redor, nós sempre os teremos conosco. Eu me senti muito pequeno, irmãos. Eu me senti um homem miserável. Eu me senti um verme diante de pastores que não tinham nada. E eu fiz um voto no meu coração de não reclamar de nenhuma condição adversa, porque diante daquele povo eu era milionário, de modo que nós temos condições além do que nós precisamos para abençoar o povo venezuelano, como também outros povos que o Senhor nos convidar e nos convocar para abençoar. Eu queria nesse momento fechar pedindo a você que baixe sua fronte. Pedindo a você que baixe sua fronte. E o meu apelo para você nesta noite é o seguinte: você tem muitas ambições, você tem muitos anseios. Trocar de carro, fazer uma reforma na casa, comprar aquela roupa de grife, ingressar numa faculdade. E estes anseios são legítimos sim, e não devem ser desprezados. Mas esses anseios não podem se sobrepor ao anseio maior, que deve ser para cada crente em Cristo, de ser uma bênção em prol do reino, investindo em vidas que carecem de nosso apoio, de nosso auxílio, de nossa ajuda. A minha oração nesta noite é que você faça da coisa principal o elemento mais importante no seu coração. Como é que está o seu compromisso com missões? Como é que está o seu envolvimento com a obra missionária? O que é que você tem feito em prol da evangelização de povos que carecem de seu apoio? Povos que não têm condições financeiras para se sustentarem a si mesmos, como os nossos irmãos batistas venezuelanos, mas que ainda assim têm confiado na soberania de Deus. Por que não confiamos também da mesma forma, da mesma maneira? E cremos que o Senhor é poderoso para nos dar a condição de investirmos além do que pensamos ser possível na obra missionária. O desafio está lançado. Deus está convocando você, chamando você para sair da avareza, da falta de doação, para abençoar a quem precisa. A igreja venezuelana é um desafio a ser encarado. Precisamos de fato honrar e abençoar aquele povo com o nosso investimento missionário. Eu quero orar nesse momento. Eu quero colocar a sua vida no altar de Deus e apresentá-lo ao Senhor nessa hora. Pai querido, Pai de misericórdia, perdoa-nos pela nossa falta de sensibilidade. Perdoa-me pela minha falta de sensibilidade. Muitas vezes sabemos de situações complexas que os nossos irmãos estão enfrentando em outros lugares, mas isso não mexe mais conosco, até que nós somos levados pelo Senhor para contemplar a olho nu o quadro de miséria, de desgraça financeira, física, que muitos têm vivenciado. Ó Deus, toca a tua igreja, para que ela se preocupe com aquilo que é realmente importante. Quebra do nosso meio todo o apego àquilo que não é prioridade para o teu reino. Continua a dar a esta congregação um coração liberal, um coração contribuinte, um coração dadivoso, um coração compartilhador, Pai. Abençoa o trabalho cristão na Venezuela, abençoa aquele país, quebra aquele regime opressor, levanta um povo avivado naquele lugar, para que mesmo em meio a todo o caos, almas continuem a ser ganhas pelo teu poder
naquele lugar. Ó Deus, toca a igreja memorial, para que ela continue a ser uma igreja ofertante, como ela tem sido até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, só um pouquinho só. Eu louvo a Deus pela liberalidade dessa igreja. Eu louvo a Deus. Essa igreja contribui quando há uma causa que é realmente importante, quando há uma causa que é de Deus. Então, quero agradecer aqui de público, não posso citar nomes, aos muitos irmãos que me patrocinaram nessa viagem. Quero agradecer. E quero agradecer pela fé também àqueles que vão se levantar como ajudadores dessa obra, para a glória de Deus, para a glória de Deus, e para que vidas sejam salvas. R$20, você sustenta um missionário por mês na Venezuela.